O perdão é algo interessante, porque ele liberta não apenas aqueles que são perdoados, mas também liberta aqueles que perdoam. A história de José chegou ao seu ponto alto. Quanto tempo demorou para Deus resolver que essa bagunça na família de Jacó? Teria uma notícia melhor para um pai do que saber que seu filho ainda estava vivo? Talvez seria melhor ainda descobrir que esse filho estava cumprindo os planos de Deus, não só de salvar a família da promessa, mas de salvar uma nação inteira da fome. Vamos fechar a história de José? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal La Med, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Quem sabe você vai completar aí o número dos 6.000 inscritos. Também deixe o seu comentário e o seu like. Vamos lá? Assim que José foi escolhido para ser governador, ele construiu grandes armazéns para estocar 20% de toda a produção. Foram anos de muita fartura. Talvez eles nem tenham entendido por que precisavam estocar comida, mas eles confiaram em José. Passados os 7 anos, a terra deixou de produzir e o povo então clamou ao faraó por comida. O que o faraó fez? Falem com José. José, como um bom administrador, abriu os armazéns e começou a vender a comida para os egípcios e não só para eles, mas também para os povos vizinhos que foram atingidos pela fome. O próprio José ficou encarregado de vender para os estrangeiros. E é inevitável pensar, será que José pensou que um dia encontraria os seus irmãos? O fato é que esse dia chegou. Seguindo a ordem do pai, 10 dos irmãos de José foram ao Egito em busca de comida. Eles nem imaginaram que ficariam frente a frente com José. De acordo com o protocolo, como estrangeiros, eles tinham que se curvar diante da autoridade responsável em vender comida. Agora, a vida deles e da família dependia do consentimento daquele homem. Agora, veja a reação de José. Quando José viu seus irmãos se curvarem diante dele, seus sonhos e cenas do passado surgiram vividamente diante dele. Com seu olhar aguçado, logo percebeu que Benjamim não estava entre eles. Será que ele também havia sido vítima da crueldade e traição deles? Decidiu então saber a verdade. José acusou aqueles homens de serem espiões. Disse que eles estavam ali para descobrir os pontos fracos da terra para um futuro ataque. Os irmãos ficaram apavorados e procuraram corrigir ali a informação, dizendo com toda a humildade. Veja o que eles disseram. Senhor, na verdade nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai e um de nossos irmãos já não está conosco. No alvo, a resposta dos irmãos facilitou para que José desse a próxima investida. Você se lembra que José queria saber? José havia os acusado de ser espiões e havia apenas um jeito deles provarem que a história que eles tinham contado era verdadeira e que eles não eram espiões. Eles deveriam trazer o irmão mais novo para provar a veracidade dos fatos. Eles ficariam presos enquanto alguém iria lá buscar o irmão para provar que era a verdade. Os filhos de Jacó não puderam concordar com isso. Eles estavam ali justamente porque toda a família estava precisando de comida. E tinha mais uma coisa. E se Benjamim fosse trazido e ficasse preso ali também, como um escravo, por exemplo? Não. Jacó não conseguiria suportar mais essa prova. Eles então decidiram que ficariam todos juntos, ainda que fossem presos. Um bom sinal. Depois de 3 dias presos, José fez uma nova proposta para eles. Um deles ficaria preso, enquanto os outros iriam e levariam comida para as famílias. Depois, eles voltariam com o irmão mais novo. E José garantiu que eles não morreriam. Detalhe, José se comunicava com os irmãos por meio de um intérprete. Eles não tinham ideia de que o governador do Egito estava entendendo tudo que eles falavam entre si. José ouviu quando eles atribuíram à provação a maldade que eles haviam cometido no passado contra o próprio irmão. Aquilo foi demais para ele. Ele não se conteve. Ele teve que sair para chorar. Quando voltou, José mandou que amarrassem Simeão e o levassem para a prisão. Os outros estarão livres para ir fazer a viagem. Foi Simeão que foi o mentor do plano contra José. Com os suprimentos necessários para a família, os irmãos então começaram a viagem. Tristes, sem saber o que diriam para o velho pai. Em determinado ponto da viagem, um dos irmãos resolveu abrir o saco de mantimentos e o que ele encontrou ali? O dinheiro que tinha sido pago. Um a um eles foram abrindo ali os sacos e foram descobrindo que todo o dinheiro estava de volta. Eles ficaram apavorados. Qual seria a verdadeira intenção do governador do Egito?
Você consegue imaginar a reação de Jacó ao ouvir o relato dos filhos? Será que era assim que a sua família terminaria? E as promessas divinas? Mas Jacó viu que não adiantava resistir. E logo a comida acabou novamente. O único jeito seguro de salvar a família era se os filhos voltassem para o Egito levando Benjamim. E Judá assumiu a responsabilidade pelo irmão, jurando protegê-lo com a própria vida. Assim que chegaram ao Egito, os irmãos foram levados à presença de José. Quando viu Benjamim, José ficou muito emocionado, mas ele disfarçou seus sentimentos. Deu a ordem então que eles fossem levados até a sua casa para participar de um almoço especial. Simeão foi libertado da prisão e se juntou a eles. Os irmãos ficaram surpresos quando chegaram e foram acomodados de acordo com a idade deles à mesa na casa de José. Enquanto comia separadamente, José ainda fez mais um teste com os irmãos. Mandou servir para Benjamim uma porção 5 vezes maior, para ver se os irmãos sentiriam inveja dele também. E eles passaram no teste. Eles conversavam entre si normalmente. Então chegou a hora da última prova. José mandou colocar sua taça de prata entre as coisas de Benjamim. Os irmãos foram embora, já estavam saindo, quando então eles foram interceptados e tiveram que voltar sob a acusação de roubo. Benjamim teria que ficar como escravo no Egito. Nesse momento, o caráter dos irmãos se revelou, e José reconheceu neles o fruto do verdadeiro arrependimento. José não aguentou mais, pediu que todos se retirassem, ficou só ele e aqueles homens. Então ele disse: "Sou eu, José." Isso foi uma mistura de alegria e medo. Como assim? Veja o que o texto-chave diz. "Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida." José reconheceu a direção de Deus em tudo. Os planos de Deus iam muito além do que podia ser visto. Na verdade, por meio de José, Deus estava cumprindo a promessa de preservar os descendentes de Abraão. O encontro de Jacó com José foi um dos mais lindos registrados na Bíblia. Com a bênção de Deus, toda a família foi para o Egito, e lá eles foram amparados no tempo de dificuldade, e a família cresceu grandemente. Veja como a história termina. Os últimos anos de Jacó foram de tranquilidade e descanso depois dos dias turbulentos e fatigantes pelos quais ele havia passado. Nuvens sombrias se acumularam em seu caminho, mas o pôr do sol no fim de seus dias foi claro e a luz do céu iluminou seus últimos momentos. E por sua vez, José viveu para testemunhar o crescimento e a prosperidade de seu povo. Durante todos aqueles anos, sua fé em Deus para levar Israel de volta à terra da promessa se manteve inabalável. Quando percebeu que seu fim estava próximo, seu último ato foi mostrar como sua vida estava ligada à vida de Israel. José pediu que seus ossos fossem levados de volta para Canaã e fossem enterrados na terra prometida. Não importa o tempo que demore, Deus sempre cumpre suas promessas. Ele trabalha conosco para que estejamos prontos para viver os sonhos dele para nós. E pode ter certeza de que quando Deus age, Ele vai fazer do melhor jeito e no tempo certo. E nós chegamos aos abraços. E o primeiro abraço vai para a base Alpinistas, na igreja de Vila Alpina, na cidade de São Paulo. O nosso abraço também vai para a base Esquadrão em Ação e Guerreiros Team, do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia. E o outro abraço vai para a base Mensageiros da Alvorada, do distrito Iatai, da cidade de Uruará, Pará. E se você ainda não é inscrito aqui com a gente, não perca a oportunidade e inscreva-se para participar com a gente e aprender mais sobre as histórias da Bíblia. Deixe também o seu like e o seu comentário e compartilhe com seus amigos se você gostou dessa história. E eu vejo você na próxima semana. Tchau!